Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Toda Bossa. Meu nome é Andiara Freitas, eu sou cantora e esse é um programa sobre arte potiguar, né? Recebo aqui vários artistas de várias áreas para conversar sobre arte e sobre a vida, né? Esse programa é feito para a web rádio Em Torno do Parque, é exibido na sexta-feira às 20 horas e reprisado no sábado ao meio-dia na TV Metropolitano, né? Hoje eu estou com um artista visual, cineasta, escritor, ele vai contar tudo isso pra gente. Seja bem-vindo, Pedro Balduino. Muito obrigado, Andiara. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. E a gente estava até conversando agora que a gente foi mais ou menos contemporâneo, né, de faculdade. Foi. Pouco depois que eu saí da faculdade, eu recebi um convite para participar de uma semana de artes visuais lá e, né, nesse tempo você fazia artes visuais lá. E você trabalha com comunicação ou mais com arte? Hoje eu sou, maior parte do tempo, artista, né? Nos últimos anos, minha carreira maior sempre foi como artista. E aí eu olhei seu Instagram, tem lá vários desenhos lindos, inclusive, né? Bom, parabéns, obrigado, né? Mesmo. Você gosta mais do desenho mais com branco, né? Com menos colorido. Como é a sua técnica? Você acha que você tem alguma identidade assim principal? Qual seria? Pois é, eu acho que é tudo bastante fluido nesse sentido. E depende muito também da minha paciência, mas ultimamente eu tô muito, principalmente nesse ano de 2021, do ano passado pra cá, que as coisas estão um pouco assim mais difíceis e a criatividade precisa de um pouco mais de força pra rolar, eu tô acessando recursos mais simples para expressar o que eu quero dizer. Então, uma pintura, um trabalho com acrílico, um trabalho com aquarela, um trabalho colorido, ou até um trabalho que envolva intervenção digital, ele demanda um tempo específico e um esforço específico. E eu tô ultimamente muito mais atraído por técnicas mais primitivas, né? Então, ultimamente eu tô trabalhando bastante com lápis e trabalhando bastante com tinta. Então, tudo preto e branco, ultimamente está bastante preto e branco. Mas recentemente eu até fiz uma encomenda de um trabalho colorido em tinta acrílica, com cores bem vivas. Então, de vez em quando rola, mas eu tô muito, nesse momento eu tô muito nessa vibe do preto e branco. E você, assim, eu fiz um pouco no curso de artes visuais, né? E Pedro acho que você tinha concluído ou estava terminando. Já tinha concluído, eu dei uma oficina, se eu não me engano. E assim, é pra quem sabe desenhar, gente. Então, como eu não sabia, assim, eu vou logo sair daqui mesmo, porque cada aula era uma tristeza, né? Exercício de desenho, é tudo intenso. Você vê, de fato, quem tem esse talento, né? As pessoas já chegam lá já com esse talento. Eu queria saber se foi o seu caso. Você já gostava de desenhar, já desenhava, né? Você aprimorou lá, como é que foi isso? Eu sempre gostei de desenhar, como toda criança gosta de desenhar. Agora, na minha família, eu sempre tive bastante incentivo. Então, eu tive bastante incentivo da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Então, isso fez com que eu sempre visse o desenho como um hábito comum. E ali, por volta dos 10 anos, eu tenho uma amiga da família, Patrícia, que ela começou a me presentear quando eu tinha uns 10 anos com revistas de anatomia, de desenho e tal. Então, a partir dos 10 anos, eu comecei a estudar desenho, e não só desenhar para brincar. E por volta dos 14, 15 anos foi quando eu comecei a fazer cursos, né? Então, eu fiz uns cursos de desenho, fiz curso de pintura a óleo, e foi quando eu comecei a trabalhar vendendo... Criança mesmo? 14, 15 anos, por aí. Eu comecei a vender quadros nesse tempo. Vender desenhos e tal. E trabalhar também com quadrinhos no Rio de Janeiro, eu ainda morava no Rio de Janeiro. Então, quando chegou meus 16, 17 anos, que era o tempo de pensar o que fazer mais sério, assim, acabou a escola, o que é que eu vou estudar na faculdade, no ensino superior, qual vai ser a minha carreira, eu tinha o desenho como algo muito natural e muito meu, era uma das minhas principais atividades já na adolescência. Então, artes visuais surgiu como uma possibilidade muito natural para mim. Então, já cheguei no curso de artes visuais sabendo desenhar, só que, claro, no curso de artes visuais você entende muito melhor o porquê e o pra quê desenhar. Tem as várias formas, né? As várias formas, você pega o contexto, né? O contexto histórico, você descobre que muita coisa que você está aprendendo, que você vem fazendo, não é... Você não está inventando isso, já
vem de muito tempo. Então é bom você... O curso de artes visuais serviu para isso, para entender por que eu desenhava. Muito legal. E você tem alguma coisa que você gosta mais de desenhar? Eu tenho algumas sugestões, né? Pelo que eu vi, né? Você gosta muito de desenho infantil. Inclusive, você ilustrou um livro infantil que você fez com o seu irmão. Eu queria saber se essa é a sua veia mais de coisas infantis. Mais ou menos. Eu tenho essa dicotomia, essa forma de trabalhar, que eu estou sempre trabalhando com públicos infantis e públicos adultos. Querendo ou não, eu fui uma criança que leu muito, então eu sempre tive muito acesso à literatura infantil e, consequentemente, literatura infantil ilustrada, e eu sempre gostava de livro com figura. Então, quando eu fiz a faculdade, eu dei voz a isso e comecei a focar em desenvolver uma carreira como autor e ilustrador de livros infantis. E a própria faculdade, por ser uma licenciatura, né? No caso, eu sou formado em licenciatura em artes visuais pela UFRN. Eu fui formado para ser professor. Isso. Então, esse aspecto mais pedagógico de lidar com crianças ou com pessoas no geral aprendendo, me fez muito puxar para esse lado de fazer arte para pessoas pequenas, fazer arte para crianças. Mas essa é uma vertente. De vez em quando eu estou puxando o meu trabalho para coisas mais adultas mesmo, até não interessantes para crianças, que não é o foco ser para criança, mas eu estou sempre fluindo e sempre respeitando, né? Quando é livro de criança, é livro de criança. Quando é conteúdo para adulto, é conteúdo para adulto. Mas eu gosto muito e acho literatura infantil e ilustração para livros infantis um lance bem importante, bem relevante para falar sobre o meu trabalho, assim. É algo bem expressivo do meu trabalho. Claro, assim. E a gente, para quem está só escutando a gente, né, a gente está mostrando agora imagens do livro, né, que ele ilustrou com o irmão dele. Eu queria que você me falasse sobre essas imagens do livro, né, como foi, quem escreveu o quê, quem escolheu qual figura e quais são as figuras que tem no livro. O livro dos Mongos foi o meu primeiro livro, ele foi o meu trabalho de conclusão no curso de artes visuais. E o meu irmão, ele escreveu comigo, mas ele era muito novo, ele tinha uns 10 anos, então eu coloquei ele como coautor do livro, meio que ele não tinha idade para ser autor mesmo do livro, ele era uma criança, mas porque foi uma história que a gente surgiu junto. Eu e ele sempre tivemos esse hábito de inventar histórias juntos. E o livro dos Mongos, ele surgiu a partir de uma experiência específica que a gente teve numa casa nova que minha mãe tinha acabado de se mudar, uns barulhos que a gente ouviu. Então a gente inventou essa história, eu e ele criamos a história, eu meio que refinei o texto e fiz as ilustrações. Então essa autoria mais visual assim, do livro é minha mesmo, mas a história é nossa, minha e do meu irmão. Que legal. E o livro está disponível? Como é? Não, o livro dos Mongos, ele acabou já. Ele acabou. Ele foi lançado em dezembro de 2015. Ele ainda durou um bom tempo. Na verdade, ele quase esgotou já no início. E a gente ficou com algumas cópias que duraram mais alguns anos. Eu diria que as últimas cópias se foram... Acho que foi ano retrasado, em 2019, ele acabou. E aí, ano passado, eu lancei esse segundo título, que é o Havia uma Mancha de Vermelho Sangrento, que, voltando para a tua pergunta sobre trabalhar com o público infantil, ele é um livro bem interessante porque ele tem esse aspecto de ser um livro que não é para crianças e que não trata de temas infantis, mas que ele tem uma linguagem infantil. Então ele é um livro que você lê, ele é rimado, ele tem ilustrações chamativas, quase parece que é uma história infantil, mas é bem sangrento, um tema adulto. Então ele é uma brincadeira minha com essa ideia de como se comunicar através de livros ilustrados. Livro ilustrado é coisa de criança? É mais por aí. Sim. Não, né? Não, pois é. Livro ilustrado é uma linguagem, é uma forma de você se comunicar através dos livros, né? Então tem 1000 possibilidades. Crianças fazem ótimo uso de livros ilustrados. Para a educação é fundamental. Adultos podem se desvencilhar um pouco mais do livro com figuras. Eles, né, têm o hábito da leitura mais formado para a leitura do texto, né? Mas
Mas a ideia de você ler imagens e texto, para mim, sempre foi muito rica. E eu gosto muito de brincar com adultos nesse sentido, de mostrar um livro para fazer eles ficarem confusos e tal. Ué, isso aqui é ilustrado, isso aqui é infantil, não é? Mas é para mim? Nossa, mas é sangrento? E essa foi a minha pegada com esse livro que eu lancei ano passado, foi meu segundo título. E nesse momento eu tô há algum tempo, agora em 2021, trabalhando nesse terceiro título, que também é um livro infantil. Infantil não, um livro ilustrado. Olha aí, a cabeça... que é um livro ilustrado, que é o livro Antigos Passos Vazios, que é um livro que eu estou para lançar agora em meados de setembro, que é um livro que foi financiado pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto. É o terceiro título que eu estou para lançar agora. Muito legal. A gente vai agora para um intervalinho bem rápido, não sai daí. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Pedro Balduino. Estamos apresentando Toda Bossa, com Andiara Freitas.